Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O zagueiro Robert Renan está insatisfeito no Zenit e, sabendo disso, a nova diretoria do Corinthians já conversa para um retorno do zagueiro ao timão na temporada 2024. Ao lado do Lucas Veríssimo, seria a dupla dos sonhos. Vou explicar direitinho aqui como é que está essa história para vocês. Vamos falar também sobre o goleiro Cássio, que no último sábado deu uma declaração que deixou muitas dúvidas no ar com relação à sua permanência. Mas já adianto para você que Augusto Melo não abre mão do goleiro para a próxima temporada. Vou contar todos os detalhes para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta quarta-feira, 5 de dezembro, e a gente começa falando aqui, antes dos assuntos principais aí da chamada, falar sobre a preparação para o jogo contra o Curitiba, que se encerra hoje. A delegação viaja para a capital paranaense logo mais no período da tarde, finalzinho do dia, já de olho, claro, numa partida sem nenhum compromisso, né? O Corinthians não tem mais nenhuma aspiração dentro do Campeonato Brasileiro. O Coritiba já está rebaixado, o jogo inclusive será com portões fechados. Vai ser a oportunidade para o Mano Menezes de repente fazer algumas observações. Claro que um jogo apenas diz muito pouco, e ele até já falou sobre isso. Ele disse que quem tinha que provar alguma coisa já provou, quem tinha que mostrar alguma coisa já mostrou. Não será um jogo que dirá absolutamente nada, mas é uma oportunidade até para dar um descanso aí para alguns jogadores, até mesmo já antecipar as férias de alguns atletas. Então, a tendência é que tenhamos um time com mais garotos, com um time com provavelmente o Matheus Araújo, um time com Wesley. É possível que o Corinthians coloque em campo um time bastante diferente daquele que vinha jogando. O Mano apostou muito nos mais experientes para fugir do rebaixamento. Bom, se ele apostou, o fato é que o Corinthians escapou do rebaixamento. Se deu certo ou não, na avaliação dele, eu acredito que sim, pois o time escapou. Então, para esse jogo contra o Coritiba, amanhã às 9h30 da noite, lá no estádio do Couto Pereira, um time bem diferente daquele que estávamos, pelo menos, acostumados. Acho que o Romero será mantido, vive uma grande fase, né? O menino tem feito gols atrás de gols, é um dos responsáveis pela permanência do Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, acho que teremos bastante mudanças. O Mano ainda não divulgou, até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, a lista dos relacionados, mas assim que tivermos, e se tivermos, passarei para vocês na live às 9 da noite, tá bom? Então, um Corinthians bem diferente para se despedir do Brasileirão 2024. O que você acha? É legal colocar um time realmente com cara diferente, com caras novas? Aposta mais nesses meninos? Aproveite esse espaço que tem aí, deixe seu comentário. Bom, vamos falar agora sobre o goleiro Cássio. O Cássio deve ser relacionado para esse jogo contra o Coritiba e deve, inclusive, jogar. É claro que ainda existe uma possibilidade aí, de repente, olha, coloca o Carlos Miguel hoje, dá um jogo aí a mais para o Carlos Miguel, né? Mas o Cássio é um dos principais nomes da história do Corinthians. Há muitos que acreditam que é o maior da história, é o maior ídolo da história desse clube. E no sábado, contra o Internacional, após a derrota por 2-1, o Cássio deu uma entrevista que deixou muita gente, né, meio com a pulga atrás da orelha, deixou o futuro dele indefinido. E claro que isso gerou muita repercussão. O Cássio não tem nenhuma proposta. O Grêmio já fez algumas sondagens. O Cássio, que começou ali a sua trajetória profissional no Grêmio, depois transferiu para a Holanda, PSG, o PSV, né? PSG é da França, o PSV da Holanda, e veio para o Corinthians, né? Bastante desconhecido, e se tornou um dos maiores da história, o segundo jogador que mais vestiu a camisa do clube.
e que teve uma temporada bastante difícil, né? Muito criticado, muito responsabilizado pela campanha da equipe. Acho até que, de certa forma, equivocada essas críticas tão fortes. Eu acho que o time, de uma maneira geral, foi muito ruim. Todos os jogadores, poucos se destacaram, e pontualmente o Romero, por exemplo, virou um destaque na reta final, nos últimos 6, 7 jogos. Então não é que teve uma regularidade também durante a temporada. Enfim, todo mundo foi muito mal, mas o Cássio acabou pagando essa conta aí. E ele estava muito desgastado, muito abatido, né, na sua declaração com relação ao futuro. Em cima disso, o presidente eleito, Augusto Melo, disse ontem que não abre mão do Cássio para a próxima temporada, que é um grande ídolo, que é um goleiro que ainda tem muito a oferecer ao Corinthians e que ficou surpreso também com essa declaração do Cássio com relação ao futuro indefinido. O Cássio tem contrato até o final de 2024 e o Augusto Melo não comprará uma briga de cara no início do seu mandato, tendo a possibilidade de perder um dos seus principais jogadores, um dos maiores ídolos da história do clube. Ele disse que ficou surpreso, né, com a entrevista do Cássio, com as declarações dele, mas disse que não abre mão de ter o jogador na próxima temporada e que, dependendo dele e da direção da comissão técnica, o Cássio não sai. Evidentemente que, se for uma opção pessoal, se o Cássio pedir uma rescisão contratual, se o Cássio falar que não quer mais jogar no Corinthians, o que eu acho pouquíssimo provável que aconteça, aí sim ele sairá. Mas, a depender do Corinthians, da vontade do Corinthians e da comissão técnica do Corinthians, o Cássio permanece no clube na próxima temporada, tá? Então, palavras do presidente eleito Augusto Melo, de que é um jogador importantíssimo e imprescindível na próxima temporada. Quero saber seu comentário. Eu até já sei qual é, mas comenta aí. Vamos finalizar o vídeo falando de uma dupla dos sonhos? Robert Renan e Lucas Veríssimo. Tem gente já sonhando com essa escalação em 2024. No gol, Cássio ou Carlos Miguel. Na lateral direita, na dupla de zaga, Robert Renan e Lucas Veríssimo. Veríssimo, um dos grandes zagueiros, para mim, um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Está entre os 2, 3 melhores zagueiros do Brasileirão. Joga muito, tem contrato com o Corinthians de empréstimo até o meio do ano, junto ao Benfica. Ainda não se sabe a permanência do Lucas Veríssimo, se ficará, se o Corinthians comprará ou não o jogador, mas o fato é que ele tem um empréstimo até o meio do ano. Bom, o Gil, praticamente de saída, mas ainda não é certo, não está confirmada a saída do Gil. O Bruno Mendes ainda negocia uma possível renovação. Não está definida ainda a situação do Bruno Mendes, pode ficar como pode sair. E, em função disso tudo, pintou o Robert Renan, o nome do Robert Renan. Bom, e como é que é essa história do Robert Renan? Tá? Ele não vem sendo utilizado no Zenit. E aí, quando eu falo, e eu sempre falei isso aqui, que muitas vezes o jogador sonha em jogar fora do país, e às vezes é uma roubada. Jogar no futebol russo, na minha opinião, é uma roubada. É uma furada. Por quê? Primeiro que você não tem visibilidade. Você não tem visibilidade. É um campeonato pouco assistido, um campeonato sem nenhum atrativo, diferente, claro, de campeonato espanhol, de campeonato francês, de campeonato italiano, né, de campeonato inglês, de ligas fortes do futebol do mundo. A Rússia não se encaixa nesse perfil de ligas fortes. Mas o dinheiro fala mais alto. O Robert Renan foi envolvido naquela negociação que definiu a compra do Yuri Alberto e foi para o Zenit. Jogou pouquíssimo. Robert Renan tem 20 anos de idade apenas. Ele jogou muito pouco. Robert Renan jogou 8 partidas. 8 partidas das 28 do Zenit nessa temporada. Tá? E ao todo, né, desde quando chegou, isso eu estou falando 8 das 28, que o Zenit disputou aí nessas últimas competições. Mas desde quando chegou lá, em março, ele jogou apenas 17 jogos. Aí ele foi convocado para a seleção
pré-olímpica, que disputaria o Sul-Americano, o Sub-20, né? E depois disso ele nunca mais teve moral no Zenit. É bastante curioso esse fato. Normalmente o jogador é convocado e ganha moral. O Robert Renan foi convocado e perdeu espaço. Ele não entra em campo desde 31 de outubro, pela Taça da Rússia. Tá? Ele estará no Brasil na próxima semana, já de férias. Bom, com toda essa insatisfação do Robert Renan, o desejo dele é deixar o Zenit. Existem alguns problemas que fazem com que seja muito difícil a ida dele, por exemplo, para clubes europeus, ingleses. Por quê? Porque a maioria deles, em função daquele cenário geopolítico, Rússia, Ucrânia, os clubes de algumas ligas, por exemplo, a Premier League, eles não contratam jogadores russos. Mesmo que esse jogador não seja russo, seja brasileiro, seja português, espanhol, alemão, enfim, eles não contratam. Existe, claro, um acordo ali entre essas ligas em função dessa questão política envolvendo Rússia e Ucrânia. Então, o Robert Renan, com toda essa insatisfação, quer sair e, sabendo disso, o Augusto Melo já entrou em contato, tá? Já entrou em contato com o zagueiro para que ele volte ao Brasil. E já entrou em contato com o Zenit também, por um empréstimo de 1 ano. Seria um empréstimo, inicialmente um empréstimo de 1 ano, tá? O Corinthians ficou com 11% dessa negociação do Robert Renan com o Zenit. Tá? Ele fez só 13 partidas como profissional no Corinthians, é muito pouco. Jogador que se destacou em 13 partidas já foi negociado. Então, essa é a situação, esse é o cenário do Robert Renan. Ele não quer ficar na Rússia, ele tem a intenção de sair de lá e o Corinthians está muito disposto a trazer o Robert Renan para a próxima temporada. Inicialmente, é um contrato de 1 ano. 6 meses eu acho que nem vale muito a pena, porque você correria o risco de ter uma dupla, Robert Renan e Lucas Veríssimo, e perder os dois no meio do ano. Então, inicialmente, o Corinthians quer a volta do Robert Renan por um período aí, pelo menos de 12 meses. As coisas estão caminhando e não existe nada definido, não tem nada batido o martelo. Existe sim o Corinthians conversando com o Zenit, o Robert Renan com intenção de voltar, e ele estará no Brasil já na próxima semana de férias. Quero o Robert Renan de volta? O que você acha dessa dupla? Robert Renan e Lucas Veríssimo. Aproveita esse espacinho aí embaixo, comenta. E logo ali tem um like, tem um joinha. Deixa ele, aperta esse botão ali, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E às 9 da noite a gente volta com live aqui ao vivo para você. Vamos bater um papo, já falando aí, quem sabe, da lista dos relacionados, quais as grandes novidades do Timão para o dia de hoje. Valeu? Eu te espero. Obrigado pela companhia. Até mais tarde. Tchau.